Oi, Caio. Oi, Clara. Então vamos. Clara Garcia. Caio. Madeira. Pedro Caetano. Márcia. Márcia Gonçalves, não é? É a Márcia? Qual é que eu sempre troco a mãe pela filha e eu anoto a mãe todas? Maria Eduarda Rocha. Gustavo. Ah, é da Sara. Sabia, Sara. Já quase que eu botei sua mãe aqui de novo. Sara Silva. Fernanda. Júlia. Gustavo, já anotei o seu. Júlia Arnelas. Então eu tenho Clara Garcia, Caio Ladeira, Pedro Caetano, Maria Eduarda, Rocha. Gente, por que eu botei Rocha embaixo? Maria Eduarda Rocha, Márcia Gonçalves, Gustavo Marçal, Sara Silva, Fernanda Andrade e Júlia. Agora eu já tenho Miguel. Oi, Miguel. Miguel. Ok. Então, gente, Yasmin. Ah, Yasmin tá pelo. Tá. Revisão hoje do capítulo 9 e do capítulo 10. Então, se não me engano, começa na página 250. Isso mesmo. Fernanda. Não, peraí. Ai, eu botei de novo, Fernanda. Eu botei de novo, Sara. Fernanda é sua mãe. Anotei de novo. Cara, não adianta. E eu ainda lembrei. Eu falei, não. Aí tu botou lá, ó, Sara aqui. E eu anotei de novo, tá? Risquei. Risquei sua mãe, tá? Risquei sua mãe, ela faltou. Senhor! E olha que eu lembro, mas é mais forte do que eu. Saiu anotando tudo. Ai, meu Deus, essa cabeça de pandemia, sério. Me enrolei. Bom, página 250. Peguem aí a apostila, mas agora eu sei compartilhar tela. Agora eu consigo mostrar vários desenhos para vocês, então é muito mais fácil e muito mais prático do que eu conseguir desenhar no quadro para vocês, tá? Deixa eu ver se a minha cara tá aparecendo aqui. Ué, gente, tá travado? Tá travado, peraí. Peraí. Pronto. Então, muito mais. Agora que eu sei compartilhar tela, gente, facilitou muito a minha vida com os meus desenhos, tá? Então, oi, Rafael. Rafael. Isso, anotado. Rafael, Ana Beatriz está pelo celular, tá? Ana Beatriz Carvalho, tá? Já anotei. Valeu, Caio. Eu vi que eu não estava me vendo, que eu não estava piscando. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu vi que travou. Dessa vez eu mesma consegui ver que travou. Não sei se está ligado, se está desligado. Ah, acho que agora eu desliguei. Bom, página 250, então, tá? Capítulo 9 fala a função, a importância do núcleo. E no capítulo 10 fala sobre os cromossomos e as suas funções. Então, Ana Beatriz Almeida,
Porque agora que eu vi. Sara tá botando da Ana Beatriz Carvalho e Júlia da Ana Beatriz Almeida. Hoje eu consegui prestar. Prestei atenção nas duas também. Consegui anotar direitinho. Tá. Então, só para revisar aqui. Clara Garcia, Caio Ladeira, Pedro Caetano, Maria Eduarda Rocha, Márcia Gonçalves, Gustavo Marçal, Sara Silva, sem a mãe dela, Júlia Arnelas, Miguel, Yasmin, Ana Luísa Lima, Rafael, Ana Beatriz Carvalho e Ana Beatriz Almeida. Estão todos aí. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Temos 14. Uma sala que eu sei que tem mais de 20, tá faltando um bocado de gente aí, né? Mas tá bom. Então, gente, núcleo. Primeiro, qual a importância do núcleo, gente? É o núcleo. Se a gente está falando de núcleo, nós estamos falando de seres eucariontes, tá? Estamos falando de seres com carioteca. Então, são células eucariotais. Quem tem carioteca é eucarionte. Então, a célula é eucariota. Isso vem a partir da carioteca. Aí, só para relembrar, gente. Núcleo, ele comanda toda a célula. Então, ele tem a função de comandar o que a célula está precisando, o que ela não está precisando, qual processo ela vai realizar, se vai duplicar uma organela, se não vai, ele comanda. Não confundam núcleo com a membrana plasmática propriamente dita, tá? A membrana plasmática é a membrana que recobre a célula. Só um desenhozinho aqui, só para relembrar, deixa eu ver aqui se dá para... Aqui dá para ver? Aqui. Ó, membrana plasmática é a parte de fora, tá? É a membrana que separa o citoplasma, que é o meio interno, do meio externo. É a membrana plasmática que dá forma à célula, que dá proteção à célula, que tem a permeabilidade seletiva. É ela que vai deixar entrar o que a célula está precisando e vai deixar sair o que a célula não quer mais. Mas quem presta atenção e quem raciocina as substâncias que está precisando ou quem não está, é o núcleo. Tá? Que comanda a célula. Mas quem vai fazer esse intermédio com o meio externo, com a parte de fora, é a membrana plasmática. A carioteca forma um núcleo. A carioteca protege o DNA em seres eucariontes. Seres procariontes não têm carioteca, então o DNA fica livre no citoplasma. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque a gente vai falar de somente processos internos. Nós não vamos falar de nada que esteja acontecendo aqui fora, tá? Nós só vamos falar de processos que ocorram do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma. Então, não estamos falando de membrana plasmática. Vamos focar somente na carioteca, tá? Então, a primeira fotinha que eu vou compartilhar para vocês é como essa carioteca é. Como essa carioteca, ela está estruturalmente, como que ela está estruturalmente apresentada na célula, tá? Então, reparem só, eu estou focando nessa célula rosa aí, porque ela tá, além dela estar mais bonita, ela ficou mais apresentável em relação às outras, tá? Então, olha só, reparem. Se estivesse falando da membrana plasmática, ela estaria bem lá fora. A gente está falando só do núcleo, tá? Isso daí é a parte de dentro da célula, meio interno, tá? Beleza. Então, reparem que o núcleo, ele é essa parte rosa toda. Tá? O núcleo ele é formado pela carioteca, que é a membrana que envolve o DNA, e o DNA em si. O DNA em si é essa parte que está uma setinha apontada para o nucleossomo, que é a parte sólida do núcleo. A parte que tem água, que tem sais minerais diluídos, que tem íons diluídos, é o nucleoplasma.
Como é uma parte líquida, não está sendo mostrada aí, também não está sendo indicada. Mas o núcleo tem a parte sólida, nucleossomo, o nucleolo propriamente dito do DNA, e tem a parte líquida, que é o nucleoplasma. A parte da carioteca é uma parte externa ao DNA, mas não se comunica com a parte externa da célula. A carioteca faz a comunicação do núcleo com o citoplasma e do citoplasma com o núcleo. Por que isso? Por que o DNA precisa se comunicar com o citoplasma e o citoplasma com o núcleo? Porque o núcleo, ele precisa ser mantido. O núcleo precisa de energia, tá? Ele precisa, núcleo precisa de energia. E a energia vem de onde? A energia é produzida por mitocôndrias, tá? Se o núcleo precisa de energia, a energia é produzida lá pelo lado de fora do citoplasma, tá? Quem produz a energia são as mitocôndrias, né, em formato de ATP. Então, esse ATP sai do citoplasma e entra no núcleo através da carioteca porosa. Do mesmo jeito, os processos que ocorrem no DNA e no RNA, e que às vezes precisam sair do núcleo para o citoplasma, saem também pelos poros dessa carioteca. Então, imaginem que esse núcleo precisa de energia. A energia vai do citoplasma para o núcleo. No núcleo tem o DNA e o RNA. O DNA vai ser duplicado ou o DNA vai ser transformado em RNA. O RNA precisa sair do núcleo através da carioteca porosa e ir para o citoplasma, porque esse RNA vai virar proteínas. Vai começar a síntese proteica a partir desse RNA, mas esse processo ocorre no citoplasma. Então, como que o RNA sai do núcleo e vai para o citoplasma? Através da carioteca porosa, tá? Deixem isso bem claro, tá? Não confundam carioteca com membrana plasmática. Por mais que sejam membranas, são completamente diferentes, tá? Membrana plasmática é externa, separa a célula do meio externo. Membrana carioteca é uma membrana interna, separa o DNA do citoplasma, tá? São coisas completamente diferentes, deixem isso em mente, tá? Bom, então vamos trabalhar somente com dentro da carioteca mesmo. Vamos trabalhar somente com as estruturas que comandam a célula, que é o DNA. Então, esse DNA, deixa eu ver aqui, eu preciso ver uma molécula de DNA e preciso mostrar ele virando um cromossomo. Deixa eu ver se eu vou ampliar a foto aqui para vocês verem. Aqui. Olhem aí o que eu estou compartilhando com vocês, tá? Maria Eduarda Conceição, tá? Maria Eduarda Conceição. Então, prestem atenção aí. Todos esses processos que a gente vem estudando, né? Tanto o DNA para a produção de RNA, quanto a produção de RNA para a síntese proteica, ou mesmo a reprodução celular que a gente estudou semana passada, ele precisa que o DNA esteja em forma de cromossomos. Não podemos usar o DNA em forma de cromatina. Então, professora, mas qual é essa diferença? O DNA, quando ele está, acompanhem essa foto que eu compartilhei aí com vocês. Acompanhe essa trancinha azul aí, que é a primeiro, é o DNA em dupla hélice, tá?
é o DNA descondensado. É o DNA ainda em forma de cromatina, tá? É, ele tá é aquele DNA longo, é aquele DNA que não está sendo utilizado no momento. Ele está com todas as informações dos genes, ele está com todas as suas informações hereditárias, ele sabe tudo sobre você, mas ele não está sendo utilizado, tá? Ele só vai passar a ser utilizado quando as proteínas estonas, é o que vocês vão ver no segundo desenho, que são as bolinhas amarelas. Então, ele só vai ser utilizado quando as proteínas estonas começarem a condensar este cromossomo. Quando começarem a enroscar esse cromossomo e botarem ele na posição correta, que é esse último desenho. Quando a gente já reconhece o formato de cromossomo. Quando o cromossomo ele já é formado por duas cromátides irmãs ligadas por um centrômero, tá? É a condensação máxima do DNA. É a condensação que consegue dividir moléculas de DNA em quantidades exatas. É aí que tá. Nenhum processo usa o cromossomo descondensado, porque senão não teria como dividir corretamente. E eu tenho que ter todas as células com a mesma quantidade de DNA. Lembra lá da mitose e da meiose? Na mitose, uma célula 46 vai formar duas células de 46. Eu não posso formar uma de 47 e outra de 45, senão sai errada. Então, como que isso é possível? Pela condensação dos cromossomos, que eu vou duplicar. Eu tenho 46, vai virar 92 para virar 46 de novo. Então, eu tenho que ter números exatos para manter a característica da minha espécie. Se a espécie humana tem 46 cromossomos em células diploides, lembram disso? Célula diploide, 46 cromossomos. Células haploides, 23 cromossomos. Então, se fala assim, sei lá, o macaco tem 44 cromossomos em células diploides. Suas células haploides, então, têm quantos cromossomos? 22. Sei lá, a lhama tem 48 cromossomos nas suas células diploides. Quantos cromossomos tem nas suas células haploides? 24. É sempre a metade, porque quando juntar espermatozoide com óvulo, metade, metade vai dar uma inteira, tá? E isso tudo só é possível quando o DNA está condensado em cromossomo. Se não estiver assim, essa divisão não adianta. Não vai ocorrer a divisão correta, não vai ter uma diferenciação celular correta. Mas como assim? Todas as nossas células, a não ser, lógico, as reprodutivas, as germinativas, né? Espermatozoide e óvulo. Mas todas as nossas células têm o mesmo DNA. Eu posso analisar do sangue com mais frequência porque é muito mais fácil eu recolher células sanguíneas do que eu recolher células intestinais. Mas se eu analisar o DNA, eu tenho o DNA idêntico nas minhas células sanguíneas e nas minhas células intestinais, ou nas minhas células do coração, ou nas minhas células dos olhos, tá? O que muda, então, de uma célula para outra? O gene que está ativo, tá? Então, nas células intestinais, os genes ativos serão aqueles que vão proporcionar ela ser uma célula intestinal. Os genes que estão ativos nas células do sangue são aqueles que vão proporcionar as funções de células sanguíneas. É isso a diferenciação celular. A ativação do gene, tá? Só isso, mas o DNA é o mesmo. E o DNA só é o mesmo porque ele é dividido quando ele está em cromossomos, não quando ele está descondensado em cromatina, tá? Gravem isso. Aí vem a outra parte, quando o cromossomo ele já está formado e ele vai formar DNAs ou RNAs, tá? Então a gente precisa entender a diferença, tem que deixar isso bem claro. Diferença de DNA e RNA. Na verdade, diferença e semelhança, né? Porque eles têm as suas semelhanças também.
Deixa eu pegar uma foto bem bonita para mostrar para vocês. Ah, essa ficou pequena. Ficou pequena, mas eu acho que dá para ver. Ó, reparem aí. Olha, aqui tá ali. Dá para ver pelas outras, mas eu acho que aqui tá destacada na direita, fica mais fácil para entender. Na fotinha da direita, o desenho da esquerda, fita simples, RNA. O desenho da direita, fita dupla, DNA. Então temos um RNA meio cinza e temos um DNA meio verde, tá? Se é isso que eu estou enxergando direito. Então, primeiro, ambos são ácidos nucleicos, tá? Ácidos porque eles têm o grupamento fosfato, eles têm fósforo em sua composição, e nucleicos porque eles estão no núcleo. Lembrando, DNA não sai do núcleo. Quem sai do núcleo através da carioteca porosa é o RNA. Mas o RNA, ele é produzido a partir do DNA. Então, o DNA fez o RNA sai do núcleo e vai para o citoplasma. Então, eu posso encontrar, dependendo da fase de utilização do RNA, eu posso encontrar RNA no núcleo e posso encontrar RNA no citoplasma, mas o DNA só posso encontrar no núcleo, tá? Até mesmo quando ele está naquele processo, a gente viu nos processos de mitose e meiose, ele ocorre toda a duplicação, a carioteca se desfaz só no momento que ele vai formar outra célula, porque o DNA não vai no citoplasma, tá? O DNA está sempre no núcleo, mas o RNA pode oscilar. Bom, característica que eles têm em comum: grupamento fosfato. Característica comum: o carbono. 5 carbonos, então eles têm uma pentose. Até aí, beleza. Pentose os dois têm. Só que a pentose do RNA é a ribose. A pentose do DNA é a desoxirribose. Então aí já diferenciou. Pentose, os dois têm, mas um é desoxirribose e o outro é a ribose. Ok. Agora, diferenças gritantes e marcantes. RNA, fita simples. RNA, fita dupla. Por quê? O DNA, ele faz ligações entre as suas bases nitrogenadas, tá? Bases nitrogenadas são bases, a base de nitrogênio, lógico, que tem nitrogênio em sua composição, mas são os nucleotídeos que estão formando essas moléculas. Então, os nucleotídeos do DNA, eles fazem pontes de hidrogênio. O que é isso? Eles fazem ligações entre elas. Então, eu tenho uma fita ligada a outra. No RNA, não. No RNA, eu só tenho as bases nitrogenadas uma do ladinho da outra. Elas não fazem essas pontes de hidrogênio entre elas, tá? Por isso que o RNA é fita simples e o DNA fita dupla. Outra característica marcante. São as bases nitrogenadas, tá? Eu peguei uma foto muito pequena. Bases nitrogenadas presentes no DNA: adenina, timina, citosina e guanina. Bases nitrogenadas presentes... eu não consigo achar. No RNA: adenina, uracila. Eu acho que essa foi. Tem ali, ó. Bases nitrogenadas do DNA: adenina, guanina, citosina e timina. E bases do RNA: adenina, guanina, citosina. Mas reparem que ocorreu até mesmo uma troquinha de cor aqui, mantiveram as cores, mas em tons diferentes. No RNA não tem timina, tem a uracila.
E no DNA não tem uracila, tem a timina. Aí beleza. Gravem isso, porque a gente vai ver os diferentes tipos de RNA, para poder, quando a gente chegar no capítulo 10, a gente saber aonde cada RNA vai trabalhar, tá? Então, essa fotinha tá linda de grande. Olha aí. 3 tipos de RNA. Se vocês estão vendo, tem um do tipo pincelzinho aí, que é o RNA transportador. Aí tem esse que parece uma cerquinha toda colorida embaixo, é o RNA mensageiro. E temos ainda, cadê o RNA-R? O ribossomal. Ele não está aparecendo aqui o RNA-R, que é o ribossomal, que está dentro do ribossomo. Reparem que os RNAs estão sendo indicados dentro do ribossomo nessa imagem. Se está no ribossomo, é porque ele está no citoplasma, tá? Então, ele já saiu do núcleo, aonde ele foi formado, e ele está sendo utilizado no ribossomo, que é no citoplasma, tá? Então, por que você está falando de 3 tipos de RNA? Primeiro, o RNA, ele é formado a partir de um DNA. Então, ele é diferente, porém complementar ao DNA. Beleza. Então, a gente já sabe que quando formar um RNA, a partir de um DNA, no DNA eu tenho o A, lá no RNA eu vou ter o U. No DNA eu tenho T, no RNA eu vou ter o A. No DNA eu tenho C, no RNA eu vou ter o G. No DNA eu tenho G, no RNA eu vou ter o C. Essas trocas aí acho que vocês sabem perfeitamente. Quando eu tenho cada 3 pauzinhos desse da cerquinha colorida no RNA ou no DNA, eu tenho códons. Quando eu vou encaixando o RNA transportador equivalente direitinho nos pauzinhos da madeira colorida da cerca, eu tenho os anticódons, que é quando eu vou produzir as minhas proteínas, lá na síntese proteica. Então, só a partir daí a gente já começa a entender as funções dos RNAs diferentes. O RNA mensageiro, que foi formado a partir do DNA, tem toda a informação para a síntese proteica, porque é a partir do que ele tem que vai formar a proteína. O RNA transportador, ele sai do ribossomo e vai no citoplasma buscar bases nitrogenadas para encaixar nesse RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro tem o códon, o RNA transportador traz o anticódon. Gravem isso. RNA mensageiro tem o códon, RNA transportador tem o anticódon. E quem vai originar, então, as proteínas são os anticódons. Então, se temos essa troca de timina por uracila, nunca teremos nenhuma proteína, nenhum RNA com timina, tá? Então, vocês podem olhar aí nas tabelas da vida das proteínas que a gente tem, nenhuma delas vai ter timina. Todas elas vão ter citosina, guanina, uracila e adenina. Não vai ter o Tzinho, tá? Já que ocorre essa troca no T pelo U, do DNA para o RNA. E o último RNA, que não está sendo indicado aqui na nossa fotinha, é o RNA ribossomal, que está dentro do ribossomo para ler. Ele lê o RNA mensageiro e ele lê o RNA transportador. Ele trabalha junto com a TAC polimerase, que é uma outra proteína dentro desse ribossomo, para poder fazer essa leitura e os encaixes corretos. Por quê? Se os encaixes forem errados, as proteínas não serão codificadas, não serão lidas. Então vai dar errado, tá? Vai dar errado, por isso que o ribossomal, o RNA ribossomal ou juntamente, o R, né, RNA-R, juntamente com a TAC polimerase faz essa leitura. Então,
Vamos fazer uma enquete, tá? Vamos fazer uma enquete. Na verdade, eu vou fazer 2 enquetes a respeito do que a gente viu nesse primeiro capítulo, tá? Então, a primeira. Qual estrutura permite Vai, gente. Responde aí. Qual estrutura permite a comunicação entre o núcleo e o citoplasma? E aí, quem leva energia produzida nas mitocôndrias? Quem leva a energia produzida nas mitocôndrias do citoplasma para o núcleo e quem faz e quem deixa o RNA que foi produzido no núcleo ir para o citoplasma? Quem? E aí, vamos embora. Lembrando, estamos falando de meio interno. Não estamos falando da comunicação da célula com o meio externo, tá? Estamos falando da comunicação do citoplasma com o núcleo e do núcleo com o citoplasma, tá? Estamos falando de células eucariontes. Não estamos falando da comunicação do citoplasma, não estamos falando de permeabilidade seletiva, por exemplo, tá? Não estamos falando, gente, se não estamos falando de permeabilidade seletiva, se não estamos falando de meio externo, tá meio complicado aí essa votação, hein? Tá? Porque olha só, se a gente não está falando de permeabilidade seletiva, se não estamos falando de comunicação com o meio externo, se não estamos falando de proteção e forma da célula, gente, impossível a gente estar falando de membrana plasmática. Eu ainda deixei bem claro, eu desenhei no começo da aula, tá atrás de mim. O desenho está atrás de mim, que eu desenhei aonde está a membrana plasmática e onde está a carioteca. Eu coloquei um desenho do núcleo formado pela carioteca, gente. Vamos pensar. Vamos pensar e vou botar a foto de novo. Gente, vocês querem me fazer infartar. Isso daí só pode ser combinado para votar errado. Não é possível. Eu estou explicando que não tem nada a ver com meio externo, eu estou explicando que não tem nada a ver com proteção e forma celular. Eu estou falando que é a comunicação do núcleo com o citoplasma, gente, é dentro da célula. Se é dentro da célula, nunca vai ser membrana plasmática. Vou encerrar. Olha isso. De 10 votos, 7 votaram em membrana plasmática. 3 votaram no correto. Gente, acabei de ter um infarto aqui. E conforme a votação estava acontecendo, eu estou explicando. Não é do meio externo. A célula está comunicando citoplasma com núcleo e núcleo com citoplasma, gente. Que coisa! Eu desenhei aqui atrás, ó, no começo da aula. Mostrei aonde era a membrana plasmática. Mostrei aonde está a carioteca. Mostrei a foto. Vou botar a foto de novo. Vou botar a foto de novo do que eu mostrei. Olha lá, nem.
Mostrei essa foto no começo, gente. Mostrei a carioteca protegendo o DNA. Mostrei o núcleo. Mostrei aqui, ó, a carioteca porosa, os buraquinhos da carioteca. Ainda falei. Escrevi aqui, ó. Núcleo precisa de energia. A energia vem das mitocôndrias em forma de ATP. Tá ali, ó. Energia, mitocôndria e ATP. Tá no bate-papo agora. Tá ali. Aí o que eu falei? Através da carioteca, a energia sai do citoplasma e entra no núcleo. Através da carioteca, né, dos poros, dos buraquinhos da carioteca, o RNA que foi produzido no núcleo sai e vai produzir proteínas no citoplasma. Olha, me assustou essa, hein? Depois de eu falar, ainda conseguiram botar a membrana plasmática. Senhor nos proteja. Bom, capítulo 10 agora. Eu esqueci o que eu ia fazer da outra enquete. Até esqueci. Até esqueci da outra enquete agora. Eu estava com ela na cabeça, mas a membrana plasmática até me assustou. Então, capítulo 10. No capítulo 10, falamos desse processo que eu expliquei mais cedo, da molécula de DNA virando cromossomo, usando as proteínas histonas, falou sobre isso, falou dessa condensação, tá? E chegamos, então, aos cromossomos propriamente ditos, tá? Chegamos aos diferentes tipos de cromossomos, tá? Então, deixa eu botar ele aqui bonitinho, ele grande. Aí, fala o quê? Os cromossomos, eles são a molécula de DNA condensada. A molécula de DNA já estruturalmente propícia a dividir. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo? Nós precisamos ter as mesmas quantidades de DNA em todas as células. Então, se for com DNA descondensado, essa divisão não fica correta. Quando ele está condensado, quando ele está em forma de cromossomos, é mais fácil de dividir. Então, se eu tenho uma célula com 46 cromossomos, ela é diploide, gente. 46 cromossomos, ela é diploide, tá? Ela é 2N. Quando ela tem 23 cromossomos, ela é haploide, ela é N, tá? Ela tem metade desses cromossomos, porém, somente óvulos e espermatozoides, espermatozoides são haploides, tá? São N. Todas as outras células do nosso corpo são diploides, tem 46 cromossomos. Esses cromossomos, eles podem se apresentar de 4 formas diferentes. Vai depender da posição do centrômero. Centrômero é o que junta as perninhas do cromossomo. Cada perninha do cromossomo é chamado de cromátide irmã. Cromátides, metade do cromossomo, irmãs porque elas são idênticas, tá? Então, prestem atenção nesses 4 tipos de DNA, de cromossomo. O mais comum é a letra D. O mais incomum, o mais difícil de aparecer, é a letra A, tá bom? Então, do D para A. De acordo com essa bolinha, que é o que junta as cromátides irmãs, que são os centrômeros, eles podem ser classificados em metacêntrico. Metacêntrico é quando a bolinha está no meio certinho. Repara que juntou as duas cromátides irmãs ao meio, certo?
A letra C é chamado de submetacêntrico. Reparem que a bolinha está um pouquinho mais acima do meio, tá? Pouca coisa. Na letra B, essa bolinha, esse centrômero já está bem acima, deixando só essas duas orelhinhas, tá? Deixando muito pouco espaço lá em cima. E na letra A, como eu falei, são os mais difíceis, eles são chamados de telocêntricos, está no teto. O centrômero está no teto. Por que ele é mais difícil? Porque às vezes ele come um pedaço de leitura desse cromossomo. E toda vez que come um pedaço de leitura do cromossomo, o cromossomo está errado, então ele não é usado. Então é muito difícil ter cromossomos telocêntricos. Por isso que é muito mais fácil ter cromossomos metacêntricos, que é quando o centrômero está no meio direitinho, tá? Quando a gente tem um conjunto de cromossomos de uma célula, quando a gente tem a junção, na verdade, de todos os cromossomos dessa célula e eles estão organizados de forma morfológica semelhante, nós temos um cariótipo, tá? Olha aí essa fotinha. Eu tenho uma célula diploide, nesse caso, tá? Com os meus 46 cromossomos, tá? Então, esses cromossomos foram agrupados de acordo com a sua semelhança, formato e tamanho. Repare que cada cromossomo tem o seu parzinho muito parecido. Olha só o último cromossomo dele. O último tá ali, né? Vem numeração 1, 2, 3, 22 pares, 24. Quando chegou no último, tá XY. XY é para indicar sexo. Quando um cromossomo for XX, está indicando uma célula feminina. Está indicando que aquela célula é de mulher. Quando o último par do cromossomo for XY, está indicando que aquela célula é masculina. Tá? Então, aqui está analisando o cariótipo de um homem, tá? Nesse desenho que eu coloquei para vocês. Então, assim, sei lá, aconteceu um acidente de carro, aí muito sangue na estrada, mas não tinha corpo. Não tinha corpo, mas muito sangue. Aí o biólogo vai lá, pega um pouco daquele sangue e vai analisar. Primeiro eu quero saber se é homem ou mulher. Então eu já vou analisar o cariótipo deles, eu vou ver as quantidades de DNA, vou chegar no DNA na parte que fala de sexo e se tiver X, Y é homem. Se tiver X, Y é mulher. Então ali naquela análise do sangue eu já consigo saber se é homem ou se é mulher. E a partir da sequência desse cariótipo, do formato desses cromossomos, eu vou saber então qual o DNA dele. Eu vou saber a sequência das bases nitrogenadas. E se eu tiver alguém para comparar, eu vou até poder saber de quem que ele é parente, tá? Porque todo mundo, gente, todo mundo, todos nós, todas as espécies viventes hoje, todas as espécies viventes hoje têm as mesmas bases nitrogenadas no DNA. Quais são elas? Adenina, timina, citosina e guanina. Todos no DNA. O que vai variar é a sequência. É uma molécula muito grande. Então, se eu mudar uma letrinha que for numa sequência, eu já mudo o DNA de uma pessoa para outra. Tá? Então, isso a gente fala que o DNA ele é quase universal. Universal porque todo mundo usa a TCG. Agora, quase universal porque a sequência não é a mesma. E nisso, então, falando em sequências, falando em estruturação, a gente chega aos aos processos que o nosso DNA e o nosso RNA sofrem, tá? Não estamos falando de multiplicação celular, estou falando de transcrição de DNA para RNA, é a transcrição. Agora, de RNA para proteínas, é a tradução. Então, imagina que eu transcrevo um RNA, um DNA para um RNA.
Então, como que é essa transcrição? Espera aí que eu vou pegar um desenho legal. Peraí. Acho que essa daqui é um simples, mas que dá para entender. Ó, eu já mostrei esse desenho para vocês, eu acho, mas ele é bem simples de entender. Então, aqui fala que para ocorrer a transcrição, reparem no quadradinho vermelho, tá? No quadradinho vermelho. A transcrição, primeiro eu duplico o DNA. Esse DNA, ele é fita dupla. Então, eu separei a fita dupla. Uma fita vai servir de molde para outro DNA e a outra fita vai servir de molde para eu transcrever em RNA. Então, o DNA, ele serve de molde para o RNA. Então, o RNA, ele é diferente, porém complementar ao DNA. Por isso que ele foi transcrito. Então, quando eu tenho A no DNA, vai virar U no RNA. Quando eu tenho T no DNA, vai virar A no RNA. Quando eu tenho C no DNA, G no RNA. G no DNA, C no RNA. Fiz a minha transcrição. Então, quando eu tenho o meu RNA mensageiro formado, por que mensageiro? Porque é ele que tem a mensagem para a produção da proteína. Então, eu vou traduzir o meu RNA em proteínas. Como? Eu tenho o meu RNA mensageiro, com todas essas mensagens e eu vou buscar as bases, os nucleotídeos adequados através do meu RNA transportador. Tá, porque aqui tá, deixa eu ver, tradução. É muito boa essa imagem. Você mesmo? Não acredito. Peraí. Então, gente, eu tô aqui a imagem boa. Tá. Olha aí. Olha esse desenho. O RNA mensageiro, ele carrega o códon. O códon é o que vai ter a informação para o RNA transportador. Tá vendo tipo um pincelzinho? O pincelzinho é o RNA transportador. Isso tudo está acontecendo dentro do ribossomo. Então, ele vai sair, o RNA transportador, ele sai do ribossomo e ele vai até o citoplasma buscar as bases nitrogenadas, né, os nucleotídeos que vão encaixar corretamente nesse códon. Então, quando encaixar corretamente, vão formar os anticódons, tá? Esses anticódons que vão originar as proteínas. Então, a cada 3... aqui, esse aqui está bonitinho, deixa eu ver se dá para ver. Tá pequeno, mas dá para ver. A cada 3 bases nitrogenadas, aqui está mostrando um códon e um anticódon. O anticódon é o AAC. Então, esse amarelinho, emboladinho, é o RNA transportador, que foi lá no citoplasma, pegou o A e o C,
para poder aderir ao códon. Reparem que o códon, se o anticódon é A, o códon era U. Então, tem AAC. Então, eu vou ter UUG de códon. Formei o anticódon AAC. Esse AAC, esse anticódon, essa trinca de nucleotídeos, forma uma proteína. Se a gente for olhar na tabela, tem uma tabela no livro de vocês, na página 264. AAC, deixa eu ver o que o AAC... AAC é a asparigina. Asparigina. Essa proteína formada por AAC, né, esse anticódon que originou uma proteína, ela foi codificada pela trinca AAC. AAC é a aspargina. Aspargina é o nome dessa proteína, tá? Sinal que o códon que formou AAC é anticódon. É anticódon. E o códon que formou AAC é o UUG. Esse é o códon que originou esse AAC, tá? O códon tá no RNA. Códon, RNA mensageiro. Anticódon tá no RNA transportador e nas proteínas. Botei o acento errado nas proteínas, tá bom? Bom, vou fazer a última enquete para encerrar, tá bom? Vou fazer... Cadê? Perdi a enquete. Farei a última enquete para encerrar. Cadê? Aqui. Respondam aí, gente. A última. Responde e já vai colocando o nome lá na chamada, tá? Então, qual nucleotídeo não é encontrado nas proteínas e nem nos RNAs? Tá? Qual a base nitrogenada? Nucleotídeo é a mesma coisa que a base nitrogenada. Qual delas? Tem uma cola atrás de mim, gente. Então, por favor, a pessoa que, né, tiver só uma curiosidadezinha, dá uma lida aqui atrás de mim. Eu quero saber qual nucleotídeo, né, qual base nitrogenada não tem no RNA e por isso não vai ter na proteína, já que o RNA que vai formar a proteína. E aí? 5 pessoas só estão votando? Gente, metade do da outra. E aí? 8. Tá, só faltam mais 2. Bom, eu vou fechar porque eu tenho que encerrar a aula, tá? Então vou publicar os resultados primeiro. Se liguem. Com a cola aqui atrás, mostrando
que no DNA eu tenho adenina, timina, citosina e guanina. E no RNA eu tenho uracila, adenina, guanina e citosina. Reparem, eu não tenho T, justamente o T no RNA. E a pergunta era, qual nucleotídeo não é encontrado nas proteínas e nos RNAs? Gente, a timina. Se não tem timina no RNA, nunca vai ter timina, nunca vai ter timina nas proteínas, tá? Isso que eu ainda falei, dá uma olhada na tabela. Tô falando dessa tabela direto, mas tá bom. Bom, encerramos por aqui. Então, deixa eu só confirmar aqui essa Sara, eu sei que tá aqui. Sara, Caio, Clara, Miguel, sim, Márcia, Maria Eduarda Conceição, Júlia, Lucas. Opa, Lucas Rezende apareceu agora, hein, Lucas? Lucas Rezende apareceu agora. Ana Luísa Lima. Tinha Ana Beatriz. Eu acho que eu já botei Ana Luísa Lima. Peraí, Ana Beatriz, Ana Luísa Lima já. Yasmin, Gustavo, Eduardo, Rafael. Isso. Só o Lucas que apareceu agora, Pedro Caetano. Ok. Então, ó, só para seguindo a sequência do Lucas que eu botei por último, ó. Clara Garcia, Caio Ladeira, Pedro Caetano, Maria Eduarda Rocha, Maria Eduarda Conceição. Márcia Gonçalves, Gustavo Marçal, Sara Silva, Júlia Arnelas, Miguel, Yasmin, Ana Luísa, Rafael, Ana Beatriz Carvalho, Ana Beatriz Almeida, Eduardo Carvalho e Lucas Rezende. Bom, acho que estamos todos aí. Vou encerrar, tá bom, gente? Beijo. Cadê? Eu tava vendo, só que esqueci de colocar. Tá bom, Lucas. Tá bom. Tá anotado. Mas na próxima vez tu coloca no começo, hein? Maria Eduarda Rocha tá aqui. Tá a Rocha e tá a Conceição. Tá bom? Então tá bom, gente. Vou encerrar aqui. Muitos beijos.